tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional e assessor também de Tecnologia Educacional. Eu presto serviços para escolas e professores de uma forma geral. Eu atendo os professores à distância, trabalhando com novas tecnologias para tornar a aula do professor ainda mais dinâmica e mais interessante usando ferramentas tecnológicas. Quem tiver interesse é só dar uma olhada no link aqui da descrição desse vídeo que você vai entrar lá no meu site, tá bom? Para você ter maiores detalhes. E vamos continuar então com a nossa série de vídeos que visa ajudar pais e educadores a ensinar seus filhos e alunos a trabalhar com programação. No vídeo de hoje nós vamos começar e na verdade quase já finalizar um jogo que eu estou chamando de Chuva de Maçãs. É um jogo bastante interessante e que tem a grande vantagem de trabalhar com um conceito em programação muito importante e para algumas pessoas um pouco difícil, que é o conceito de clones, tá legal? Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Vamos aqui começar o nosso próximo jogo, o jogo que eu estou chamando de Pega Maçã, ok? Ou Chuva de Maçã. Chuva de Maçã acho que é melhor. Bom, como é que funciona o jogo? Quando eu aperto a bandeirinha, começam a cair maçãzinhas do alto e cada vez que a minha tigela aqui, a minha bacia, ela toca numa maçã, é como se aquela maçã fosse pega, né? E ela fica... eu vou ganhando pontos cada vez que eu consigo encostar numa maçã. E eu controlo essa tigelinha aqui com as teclas do teclado. E quando chega um raio, né? O raio destrói a minha tigela e eu perco o jogo, tá bom? Então o jogo é esse, um jogo já conhecido, não é uma novidade, mas quando você aprende esse jogo, você aprende um conceito muito importante no Scratch, tá bom? Então nós vamos começar, pessoal, esse jogo, primeiro falando sobre esse conceito importante, que é o conceito de clone, ok? O que é um clone? Existe um bloco aqui de controle que se chama Crie um clone desse ator. O que esse bloco faz? Olha só, quando eu dou um clique, ele aparentemente não fez nada. Mas se eu afastar aqui esse gatinho, eu vou ver que na verdade ele fez um clone desse gatinho aqui. Agora repare, um clone de um ator não é exatamente um ator. Eu não posso, ele não aparece aqui como na minha lista de atores, por exemplo, né? Só está o ator original aqui, não está o clone dele, né? Se eu pedir para o ator ficar invisível, quem vai ficar invisível é o ator de verdade. O clone dele, não acontece nada com ele, ok? Se eu pedir para criar um outro clone aqui, ele vai criar um outro clone no lugar, em cima do ator, né? Mas os dois clones estão aqui. Na verdade, ele cria um clone atrás do ator, né? E esses clones que foram criados aqui, eles funcionam como atores, mas não são atores propriamente ditos. Se eu apertar aqui nesse botãozinho aqui de stop, os clones são apagados. Então, um clone é basicamente, em termos assim muito gerais, um ator provisório. É um ator que funciona por um momento e logo ele é eliminado, ok? E se você lembrar do jogo que nós vamos fazer aqui, você já deve estar entendendo que aquelas maçãzinhas, na verdade, não são atores, são clones. Só existe uma maçã, as outras todas, as centenas de maçãs que vocês viram no jogo, são clones da maçã original. Como é que funciona então? Veja, quando eu crio um clone, eu tenho um outro bloco aqui chamado Quando eu começar como um clone. Olha só que interessante, eu posso criar o clone aqui e eu já posso dar uma ordem para o clone que vai ser criado dentro desse bloquinho aqui. Então, por exemplo, eu posso falar para o clone, quando ele for criado, para ele se mover e se mover sempre. Vamos colocar aqui um sempre aqui nesse mova.
Olha só que legal que fica quando eu crio o clone agora. Eu vou arrastar o ator para cá e vou criar um clone. Olha lá, ó. Ele cria e já faz o que eu mandei aqui. Ó. Ele vai mover 10 vezes para sempre. Acabou a tela, ficou só o rabinho dele aqui. Ó. Se eu mover o meu ator aqui e criar um outro clone, ele vai criar um outro clone e vai se mover. Se eu apertar 10 vezes aqui, ele vai criando um montão de clones e todos os clones estão aqui, inclusive funcionando. Se eu puxar um clone aqui pelo rabinho aqui, ele continua funcionando, olha lá. Ó. Então, o que eu fiz aqui foi criar vários clones. Esses clones são como se fossem atores, mas eles não são atores, eles são apenas clones. Eles não têm todas as características de um ator, mas ele funciona de forma bastante semelhante. E como eu disse, se eu apertar aqui o stop, os clones todos desaparecem. Ok? Então, eu posso também dizer para o clone o seguinte: quando o x dele ultrapassa um limite, por exemplo, vamos ver qual que x que é esse daqui. Ó, vamos colocar aqui e vamos descobrir que x é esse. Esse x aqui é 202. Então, vou falar assim para ele: ô clone, quando você for criado, você mova 10, mas quando o seu x for maior que 202, então você deverá apagar. E existe um bloco que apaga o clone. Não é a única forma de apagar o clone, não é apertar aqui. Existe um bloco que faz isso, que também apaga o clone. E esse bloco está aqui dentro de controle. Apague esse clone. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar assim para ele, o clone. Se a sua posição x, que está aqui dentro de movimento, se a sua posição x for maior que 202, ou seja, na medida que ele vai movendo para cá, o x dele vai aumentando cada vez mais, né? Ele começa num x negativo, porque ele está do lado esquerdo da tela, né? Então, se a posição x for maior que 202, eu quero que o clone seja apagado. Então, eu coloquei aqui a ordem para ele ser apagado quando ele chega no x, quando o x dele chega no 202. Vamos ver agora. Ó. Olha lá, quando chega lá no final, ele é apagado. Beleza? Então dá para entender mais ou menos como é que eu fiz a maçã, né? Então vamos apagar o ator aqui, vamos colocar o ator da maçã para a gente já aplicar aqui o que eu acabei de ensinar. Então nós temos aqui uma maçã e quando eu apertar a bandeirinha, eu vou querer que aconteça o que com a minha maçã? Então vamos lá. Quando eu apertar a bandeirinha, eu vou querer que ela vai assim, como a ideia é a seguinte, ela vai vir aqui num ponto de x, mas lá em cima, lá no y, lá no altão, como se ele tivesse vindo lá de cima. Então vamos colocar o y aqui, ó. Vamos ver que y que é esse daqui. Esse y aqui é o y 197. Então eu vou falar para a maçã, quando aperta a bandeirinha, ir para o y 197, mas o x vai ser um x aleatório entre os números menos 199 e vamos ver o limite do x dessa maçã aqui, que é 200. Entre o 200 e o menos 200. Então nós vamos colocar aqui um valor aleatório entre menos 200, ok? Então cada hora cada vez que eu aperto aqui, a maçã vai para um dos pontos x que eu determinei ali, um ponto aleatório, e o y sempre 197, sempre ali em cima, no início do meu pau. Só que eu quero que ele vá para esta posição aqui invisível, eu não quero que ele vá visível, eu quero que a maçã vá invisível para um ponto desse. Depois eu quero que ele crie um clone dele, eu quero que a maçã crie um clone dela. Então crie um clone deste ator, ok? E depois que ele criou um clone desse ator, eu vou falar assim, ó, clone, quando você for criado,
eu vou querer que primeiro você aparece, porque o seu ator original, ele está invisível. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é torná-lo visível. Então o ator original está invisível, mas o clone dele vai ser visível logo que ele for criado. Então ele vai ser criado e vai entrar num processo de diminuir o y. Então eu vou mudar o y dele, eu vou diminuir o y dele, né? Lembrando que o y dele é um y grandão, ele começa grande, ele começa no 197 e vai diminuindo até chegar em y negativos. E diminuindo de 10 em 10, então menos 10. Pode ser 10, pode ser 20, o quanto você quiser, né? Vou colocar 10, vamos ver se fica bom. E eu quero que ele faça esse processo sempre, como eu fiz lá no gatinho que eu acabei de mostrar para vocês. E quando o y dele atinge o número, vamos ver que y que é esse daqui. Esse y aqui deve ser o y 140, menos 146. Aí é a mesma coisa. O clone, se sua posição y chegar for menor, porque ele vai diminuindo, né? For menor que menos 146, então eu tenho que colocar aqui um menor. Se a posição y for menor que menos 146, então eu quero que ele seja apagado. Então vamos vir aqui no clone e apagar este clone. Vamos ver se funciona? Beleza, funcionou uma vez. Só que eu quero que isso funcione sempre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar clones sempre também. Então a criação de clone tem que ser sempre. Então vou colocar a criação de clones sempre também. Olha lá. Então, por que ele ficou só na mesma posição? Porque eu esqueci de colocar o vá para também dentro do sempre. Porque eu tenho que primeiro escolher uma posição aleatória, depois criar o clone, ok? Vamos de novo. Olha lá. Começou a criar um montão de maçãs. É claro que está muito rápido, né? Então, bom, primeiro que a maçã está muito grande, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da maçã, vou colocar 50%, vamos ver se dá um efeito melhor. Ah, ficou bem melhor. Mas continua muito rápido. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Muito simples, é colocar um espera depois que ele cria um clone. Talvez 1 segundo seja muito lento, né? Seja lento demais. Então, vamos colocar aqui 0.2, vamos ver se 0.2 fica bom. 0.2 e 0.2 é a mesma coisa, tá? Para o Scratch não faz diferença, é a mesma coisa. Não pode colocar vírgula, mas ponto pode. Olha lá, ó. Ficou bem. Mas é que eu estou achando ainda muito rápido, né? Posso colocar para esperar um pouco mais, 0.4, por exemplo. Aí cada um faz o seu, né? Cada um escolhe a velocidade que prefere, que quiser aí. Ok? É isso. E para fazer o raio é muito simples, né? Aí eu quero que você pause o vídeo e tente fazer o raio, que vai ser um outro ator, que também vai ter os seus clones, né? E finalmente a tigelinha. Ou se você não quiser fazer maçã, se você quiser que caia outro tipo de objeto, tanto faz. E é a mesma coisa, se você não quiser a tigelinha pegando as maçãs, você pode fazer um outro ator, enfim, o que você quiser fazer, né? Você pode, por exemplo, colocar peixinhos olhando para cima e caindo minhoquinhas, tá bom? Então pausa o vídeo, por favor, e daqui a pouco a gente compara os nossos trabalhos. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, espero que você tenha feito a sua tentativa, a sua hipótese. Se não fez, tudo bem, a gente faz juntos agora. Então é o seguinte, pessoal, como é que eu fiz o meu raio? Bom, antes de mostrar como eu fiz o raio, deixa eu explicar algumas pequenas alterações que eu fiz. Como a minha tigela aqui, ela foi criada depois da minha maçã, isso significa que a maçã vai ficar atrás da tigela, a tigela vai ficar na frente da maçã. E isso não é legal. Eu prefiro que a maçã fique na frente da tigela,
Então, quando aperta a bandeirinha, eu já coloquei o bloco aqui de aparência para mudar a maçã para frente, para ela passar para frente, vai ficar na frente da tigela, tá? A segunda coisa que eu fiz foi a seguinte: para que a maçã não tenha uma velocidade única, eu coloquei um número aleatório para ela mudar o y. Então ela não vai diminuir sempre 10, menos 10 no y. Ela vai diminuir um número aleatório entre menos 1 e menos 10. Aí fica uma velocidade variável, fica mais legal o jogo, fica mais dinâmico, tá bom? Bom, agora, dito isso, para eu fazer o meu raio, eu só precisei duplicar a minha maçã e mudar a imagem da maçã. Isso aqui, olha, tanto é que o nome continua sendo maçã, que vou até mudar o nome aqui, vou colocar raio. Mas esse raio aqui é um ator copiado de maçã, ok? E aí depois que eu copiei, eu vi aqui na fantasia, mudei a fantasia do raio. O raio parece que está na categoria de imaginários, quem quiser esse raio aí. E depois eu mudei uma outra coisa aqui, que é o seguinte: eu quero mais maçãs do que raios. Eu não quero que tenha a mesma quantidade de maçãs do que raios, eu quero mais maçãs. O que eu tive que alterar então? Pensa um pouquinho aí. Bom, se você pensou que a velocidade é o tempo da espera, você acertou. É isso mesmo. Entre um clone e outro, a maçã ela precisa de 0,4 segundos. Ou seja, a cada 0,4 segundos, um clone de maçã é criado. Como eu quero que o raio seja uma frequência menor, eu aumentei o tempo de espera. Então, a cada segundo e meio, só que vai ser criado um novo clone do raio. E a velocidade do raio aqui também eu quero que seja um pouco menor. Então, eu lembro que se eu colocar se eu coloco um número grande aqui, por exemplo, menos 10, fica muito rápido. Então, eu coloquei um número aleatório entre menos 1 e menos 5. E a maçã é menos 1 e menos 10, ou seja, a maçã normalmente é mais rápida do que o raio. Vamos ver o efeito? Olha lá, você vê que as velocidades não são idênticas, não são uniformes, cada um tem uma velocidade diferente, tá legal? E eu achei que a quantidade de raio por maçã está razoável. Se você achar que ainda assim tem muito raio, é só você vir aqui no tempo aqui de espera e diminuir aqui, aumentar esse número da espera do raio, ok? Beleza, e o meu potezinho nada mais é, eu criei um ator novo. Quando eu aperto a bandeirinha ele vai para o centro, que é exatamente aqui, esse ponto aqui. E quando eu aperto a bandeira da direita, vai para a direita, ou seja, ele move 20. E quando eu aperto a seta da esquerda, ele vai para menos 20, ele move menos 20, ok? Agora eu quero que você pause o vídeo e coloque a programação que reconhece quando que o pote tocou na maçã, e se estiver tocando na maçã, eu quero que ele ganhe um ponto. Logicamente você vai ter que criar uma variável de pontuação. E se ele toca no raio, eu quero que acabe o jogo, por enquanto. Ok? Então, por favor, pause o vídeo que eu vou tentar fazer o meu aqui. Bom, pessoal, espero que você tenha pausado o vídeo. Olha só como que ficou o meu, então. Eu coloquei um barulhinho aqui cada vez que ele pega ele pega uma maçã. Eu coloquei um efeito também, não sei se você reparou no efeito da maçãzinha, parece que ela é comida pela tigela, né? Ela é como se fosse uma boca. Olha lá, e a pontuação está rolando solta lá. Ó. Cada vez que eu pego uma maçã, eu ganho um ponto. E agora vou clicar, eu vou deixar ele cair, a tigela tocar no raio. Olha só, toca um outro barulhinho e acaba o jogo, ok? Olha lá como que eu fiz isso então, vamos ver aqui na maçã. Eu programei na maçã, né? Olha só, eu cliquei lá na maçã, dentro do clone. Eu falei para o clone da maçã assim: ô clone, se você estiver tocando na tigela, então você vai adicionar 1 a pontos. Vai fazer esse bloquinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu chamei de some. Toca o barulho do chomp, que é um som, inclusive, que vem associado já ao ator da maçã. E apaga esse clone, ok? O raio, muito parecido. Olha lá, ó, se tocando na tigela,
vá para a tigela, para que ele fique no meio da tigela, né? Toque o outro som, que é o som do clang, e para todos. Bom, então agora eu quero que você pause o vídeo e tenta descobrir como que eu fiz esse efeito, como que eu fiz esse bloco aqui que faz a maçã, quando toca na tigela, diminuir e antes de desaparecer, tá legal? Então eu espero que você tenha pausado o vídeo e eu vou mostrar como é que eu fiz. Olha lá, ó. Primeira coisa, eu mandei a maçã ir para a tigela, porque a maçã às vezes toca na borda da tigela, então o vá para a tigela faz com que o ponto central da maçã coincida com o ponto central da tigela. A maçã vai para o meio da tigela. E repita 5 vezes aquele bloco que diminui o tamanho, ou que muda o tamanho. No caso, quando eu coloco mude o número positivo, ele aumenta. Então, se eu colocar mude 10 no tamanho, ele vai aumentar em 10% do tamanho. Se eu coloco menos 10, ele vai diminuir menos 10 do tamanho. Vai diminuir 10% do tamanho. E por que eu repeti 5 vezes? Porque o tamanho da minha maçã era 50%. O tamanho original dela é 100. Eu estou usando a maçã com o tamanho de 5%. Então eu tenho que diminuir 5 vezes 10 para ficar do tamanho 0. Né? E aí, depois que ela diminui bastante, ele termina aqui o bloco. E aí ele continua, ele toca o som e aí ele apaga o clone. Ok, pessoal? Então, assim, esse jogo, a parte estrutural dele está pronta. Então, eu gostaria que no próximo vídeo você fizesse as partes que não são tão essenciais, como, por exemplo, a capa, o botão que inicia o jogo, ok? Talvez até um cenário que aparece quando ele atinge uma determinada pontuação. Ou até mesmo você pode colocar vidas, né? Ele pode tomar 2 raios, por exemplo. No terceiro ele morre. Enfim, faz a sua programação, eu vou fazer a minha e no próximo vídeo a gente compara, tá bom? Então obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um bom dia para você.